Olá, olá, adorador com música! Na live de número 25, nosso tema será o que não pode faltar em um culto. Em primeiro lugar, leitura e exposição das Escrituras. Em 1 Timóteo 4,13, o apóstolo Paulo diz, ao seu discípulo Timóteo, que se dedicasse à leitura, à exortação e ao ensino. Timóteo, vale lembrar, ele era um dos líderes da igreja e era o líder daquela igreja, da sua igreja local. E Paulo deixa claro para ele, que era presbítero, que era pastor, se dedica à leitura, à exortação e ao ensino. Ensina a igreja isso. E ainda falando para Timóteo, Paulo também lhe diz para pregar a palavra. No capítulo 4 diz isso. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Como então que a gente vai conceber culto sem isso? Eu não consigo entender um ajuntamento dos santos, um momento de culto público, de adoração coletiva, sem a presença da palavra de Deus. Na própria Bíblia eu não vejo autorização para a gente fazer isso. Quando a Bíblia fala em culto, os irmãos reunidos, ela sempre fala do ensino, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ao ensino dos apóstolos, sempre fala. Pois bem, em segundo lugar, cristocentrismo. Isso mesmo, cristocentrismo. O que é isso? O que eu quero chamar de cristocentrismo? Cristo como centro. Você quer saber se o seu culto e aquilo que é cantado, tudo que é feito, tem sido realmente cristocêntrico? Teste é o seguinte, guarda isso na sua mente. Se aquilo que você canta ou fala poderia ser tranquilamente dito e bem recebido numa sinagoga judaica ou numa mesquita islâmica, você pode estar fazendo qualquer coisa, mas não está fazendo um culto cristocêntrico. A cruz precisa ser anunciada. Esse Deus que se fez homem morreu e ressuscitou por nós. É esse Deus a quem nós louvamos com os nossos cultos. O que mais que não pode faltar nos nossos cultos? Proclamação do evangelho. Como assim? O que você está falando? Ah, todo mundo já sabe disso, né? Sabe mesmo? O culto ele deve ser voltado para o cristão, aquele que já é convertido, ou para o que não se converteu ainda. O foco de trabalho nosso é com os de casa, para nutri-los, para prepará-los para ir ao mundo, pregar o evangelho. Até porque Cristo Jesus disse, ide, vão. Ele não disse, tragam as pessoas. Espera o povo vir. Paulo trata um pouco disso. Ele fala que nós devemos ter cuidado. Sim. Paulo ele vai dizer que nós devemos ter cuidado quando nós nos ajuntamos, é 1 Coríntios 14, 23, 24, porque pode haver incrédulos presentes no nosso meio. Então é importante ter esse cuidado com o que a gente faz para não causar escândalo aos incrédulos. Isso é um aspecto que pode ser considerado e deve ser considerado. O que é que eu estou falando quando eu falo de proclamação do evangelho? É a ideia da história da redenção. A história da redenção, que está de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, precisa ser contada, orada, cantada, pregada o tempo inteiro. A história de que Deus fez todas as coisas boas, o homem se rebelou, caiu. Mas Deus então proveu a redenção por meio do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus veio a este mundo. Veio para o que os seus não receberam, os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele morreu e ressuscitou. E em breve voltará para nos buscar. Nós precisamos estar lembrando o tempo inteiro, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente canta, do que Deus fez por nós. A gente precisa lembrar da história da redenção. Então, não dá para ter culto sem isso. Número 4, canções biblicamente e corretamente fundamentadas. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Não dá para ter um bom culto, um culto que agrada ao Senhor, sem canções biblicamente e corretamente fundamentadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você pode até ter música que tem ali um trechinho da Bíblia, cita um texto da Bíblia, mas faz isso de forma equivocada. Um texto fora de contexto, chamando Jesus de Genésio, falando bobagem, falando que Deus prometeu dar o que ele nunca prometeu dar. Então tem que ter cuidado, o padrão é alto sim. Tudo que nós cantamos enquanto igreja precisa estar fundamentado na Escritura. Precisa estar fundamentado na Escritura. Para que a gente não cante aberração, deixe de agradar a Deus e deixe de edificar a igreja, deixe de nutrir a igreja. Texto que eu sempre cito aqui também, que é Colossenses 3,16. Se você está gostando dessa aula, se você já quiser, para não se esquecer, dá o like aí e depois compartilha a aula com os músicos da sua igreja. Aqui também, toda terça-feira às 8h08. Então, mas vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos pro item de número 5. Participação ativa dos irmãos da congregação. Isso mesmo. Eu não consigo entender um culto cristão no qual os demais irmãos não participem. Aí você vai pensar que é só na música? Que eles estão cantando. Não, não é só na música.
Não dá para achar que os cultos devem ser momentos em que a congregação é formada por meros espectadores. Mas é fazer os irmãos se sentirem parte do culto. Com testemunho, com oração, momentos de conversa em duplas, trios, leituras bíblicas realizadas não só pelos pastores ou pelo dirigente ali. Às vezes é legal convidar um irmão para ler, vai ter uma leitura bíblica, convida um irmão para ler a palavra. O que não pode faltar nos nossos cultos? Adoração vertical e horizontal. A gente vê que é impossível amar a Deus de maneira verdadeira sem amar o próximo. Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o próximo como a ti mesmo. Como que a gente vai dizer que ama a Deus, que adora o Senhor, que a gente está prestando culto a Ele, se a gente não se importa com quem está do nosso lado? Esquece quem está do seu lado, gente. Então, de forma prática, eu acredito demais que a gente precisa estar junto nos cultos. Nosso culto é tempo disso. Os nossos cultos precisam funcionar de tal maneira que os momentos de adoração direta a Deus, então as músicas e orações dirigidas a Ele, por exemplo, estejam mesclados a momentos de comunhão e interação entre os que ali congregam. É isso que a gente vê em Efésios, que eu já citei aqui, do falando entre vós com salmos e cantos. Além disso, é preciso entender que a congregação que está presente nos cultos não deve ser confundida com uma plateia, com um público, né, que assiste tudo passivamente. Não, né? As nossas canções precisam assim também. Somos igreja de Deus e devemos em conjunto adorá-lo, por meio da manifestação da nossa coletividade em amor para com Ele e uns para com os outros. Ser cristocêntrico é também amar como Ele amou. A adoração horizontal precisa estar sim focada em Deus. Todas as nossas ações horizontais de culto vão ser feitas de tal maneira que Cristo também será engrandecido, e não o homem. Porque nós estamos nos comportando como Ele ao fazer isso. Adoração vertical e horizontal. A oração coletiva é uma excelente maneira de aliar as duas coisas. É vertical. Nós estamos fazendo com tudo que há em nós, numa só voz. E por fim, então, o que não pode faltar nos nossos cultos, o último item que eu separei aqui, unidade na diversidade. A gente tem que entender também que nós somos muito diferentes. E tá tudo bem. Quem disse que isso é algo ruim? Deus intencionalmente nos fez diferentes, múltiplos, diversos, para sua própria glória. O desejo de Deus é que a gente sirva uns aos outros, manifestando a sua multiforme graça. 1 Pedro 4,10 diz assim, ó, servi uns aos outros, conforme o dom que recebestes, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos diferentes e tá tudo bem. E eu penso que os nossos cultos devem refletir essa diversidade também, porque a Bíblia assim ensina. Os nossos cultos, as nossas liturgias, o nosso estilo de adoração, vamos chamar assim, de reuniões, deve refletir essa diversidade também, mas em especial no culto. As mais diferentes manifestações culturais e artísticas devem ser usadas para a glória de Deus. Por isso eu tenho dificuldade, com todo o respeito que eu tenho por igrejas que fazem isso, e eu sei que há casos e casos, tem a questão histórica envolvida, mas eu tenho algumas dificuldades com igreja que fica nichada. Essa é a igreja do reggae. Não, essa é a igreja do rock. Essa é a igreja do... Eu tenho dificuldade com isso. Sabe por quê? Porque é a unidade na diversidade. Vale lembrar que foi o próprio Deus quem escolheu para si um povo. Mas um povo do mesmo lugar, da mesma nação, da mesma etnia. Um povo de muitas tribos, línguas e raças. Basicamente, esses são os pontos que eu entendo que são indispensáveis na realização de um culto cristão.